Bom dia, queridos amigos, alunos, mas já baixando. Bom dia, queridos, estamos iniciando mais um Café com MAB, sejam bem-vindos, bem-vinda, doutora Viviane. Nós estamos esses dias com esse projeto, tudo bem? Café com MAB, que para quem já conhece, né, o MAB é o nosso microsistema de acupuntura bucal. Então, é um método em que eu ensino, bom dia, doutora Fabiana, que eu ensino sobre os microsistemas de acupuntura da boca, os microsistemas, os pontos de acupuntura que relacionam-se com os dentes, o microsistema da língua na medicina chinesa e os demais pontos do corpo e das regiões da face que são de relevância para o cirurgião dentista. Bom dia, doutora Fabiana, cafezinho. Os pontos que são de relevância para o dentista ou para o profissional da área da saúde que trabalha com relações face, crânios cervicais. Bom dia, Graça, tudo bem? E nós estamos dar umas estabilizadas. Aí. Então, nós temos no corpo esses 12 canais maravilhosos de meridianos que unem pontos de acupuntura que estão distribuídos na superfície do nosso corpo. Então, nós temos funções terapêuticas, funções energéticas em cada um desses pontos de acupuntura. E o que é um ponto de acupuntura? Um ponto de acupuntura é uma região na pele, uma região no corpo, que não é um lugar normal, ele é naturalmente diferente. Bom dia, doutor Juliano, tudo bem? Bom dia, tomando café com MAB aqui, falando. Então, os pontos de acupuntura, eles são diferentes em termos de resistência elétrica. Se você medir a resistência elétrica da pele na região do ponto e nas regiões ao redor, você vai ter essa impedância, tem essa diferença de resistência elétrica. Não só isso, nós temos anatomicamente uma quantidade maior de microreceptores, de microvascularização, de conexão com nervos na região dos pontos de acupuntura, por isso até que eles são naturalmente doloridos. Nós vamos refalar hoje um pouco, tá aqui que ele tá dando uma falhadinha, né? Que estranho. Tá, nós vamos falar sobre o ponto IG4. Qual que é o bom do ponto IG4, né? Por que a gente gosta dele? Porque ele é um ponto assim meio coringa pro dentista. Mesmo, mas você não tá ensinando o microsistema de acupuntura bucal, por que eu preciso saber pontos no corpo? Gente, são pontos que você pode usar em você mesmo, que o paciente pode usar nele mesmo, e nem todo ponto de acupuntura precisa ser punturado. A puntura é uma das formas de você estimular os pontos do corpo, através do agulhamento. Fazer estímulo com laser, fazer estímulo com pressão, massagem, com aparelhinhos que fazem algum tipo de vibração, com stipper, com magnetos, né, com fitoterápicos. Então, assim, existem outras formas de você estimular os pontos de acupuntura. Para o acupunturista, obviamente, a gente vai preferir ponturar, porque a gente tem uma efetividade, uma rapidez de ação, a gente consegue sentir que atingiu o Ti, né, do ponto, a energia Ti. O que seria a energia Ti do ponto? Como assim? Toda vez que a gente pontura um ponto, a gente estimula uma diferença de potencial de ação entre aquelas células ali, natural pela própria inserção da agulha. E quando a gente gera essa diferença de potencial na membrana celular,
a gente provoca um estímulo a nível de sistema nervoso central, que também vai a nível segmentado, e isso vai provocar reações em cadeia a nível cerebral, estimulando outras áreas do corpo. Então, por isso que quando você estimula um ponto de acupuntura na mão, você tem efeito na cabeça. Por isso que quando você estimula um ponto de acupuntura no pé, você pode ter efeito no estômago, porque sim, a gente tem essas funcionalidades à distância. E esse ponto IG4, ele é um ponto que tem efeito analgésico para a cabeça. Então, tem muita gente que conhece esse ponto para dor de cabeça, né? Então, esse é o ponto da dor de cabeça? IG4 quer dizer intestino grosso 4. Então, ele é um ponto, é o ponto número 4 do canal do intestino grosso, que começa aqui no dedo e vem, passa por aqui, vem vindo e vai até a face. Então, ele vem até a região, a gente tem ponto do intestino grosso aqui também, no lado do nariz, o ponto IG20, que por sinal é um ponto que eu gosto muito e já falei para vocês, para quando o paciente tem com coriza. Então, o nossa, a conexão tá, o massagear desse ponto, ele desbloqueia e desobstrui essa região. Oi, doutora Patrícia, tudo bem? Estamos aqui tomando cafezinho com o Mab. Estamos regravando o assunto do ponto IG4, porque aquele dia não ficou gravado. Aí muitos me pediram, mas bem o IG4 que a gente usa tanto, você fala de novo dele? Eu falei, tá bom, eu falo de volta para ficar registrado. Até porque, oi, bom dia, Elaine. Até porque o IG4 é um dos pontos de preferência do dentista e do profissional que trabalha com área crânio-cervical. E não só isso, qualquer terapeuta... vou repetir aqui porque né, ele é o nosso ponto bombril, né? Ele é um ponto neuromodulador e ele tem todas essas funções energéticas e terapêuticas, além de ser um ponto para dor de cabeça, né? Que é o conhecido. Para nós dentistas, nós vamos entender ele como um ponto analgésico de região bucal, analgésico de boca, analgésico de face, analgésico para TM, né? Analgésico para cervicalgia, porque ele é um ponto que tem efeito em cabeça e membros superiores. Então, a gente tem esse efeito de analgesia, ele é um ponto analgésico, por isso que ele é tão, né, conhecido. Como que você acha ele? Então, ontem eu falei sobre matemática aqui, né? A matemática que existe dentro da área da saúde, né? Nas proporções, na simetria e nas medidas. É importante falar de medida, porque como é que você vai localizar um ponto se você não tem uma medida? Porém, uma das formas de localizar pontos de acupuntura seria através dos tissuns, que são as medidas, né, que a gente tem no corpo, que eu falei ontem. Quem quiser saber mais sobre medida, vê a live de ontem. E tá oscilandinho um pouco. Então, ontem a gente falou bastante sobre medida. Outra forma de você localizar pontos de acupuntura é através de estruturas anatômicas. Então, bom dia, tudo bem? Cafezinho? Vamos lá. Tomando café e falando sobre acupuntura. Estou falando de volta do ponto G4 para quem pediu, para deixar registrado hoje. Outra forma da gente ter, né, essa localização através de estruturas. Então, ele tá o tempo todo saindo, ou não tô? Primeiro metacarpo, né, o nosso polegar. Então, localizado o osso do primeiro metacarpo e o osso do segundo metacarpo. Se você traçar uma linha aqui no segundo, deixa eu ver se eu tenho uma caneta. Eu vou marcar minha mão depois que é preciso. Né, a localização dos dois ossos, e a gente imaginar uma bissetriz. Lembram da bissetriz, que seria o ponto bem no meio entre duas retas? A bissetriz dessas nossas duas linhas entre o segundo e o primeiro metacarpo vai ser o ponto IG4. Esse ponto, agora fiquei com a mão riscada aqui, né? Assim seria a forma. Por que é
importante a gente ter uma estrutura anatômica de base? Olá, doutora, bom dia. E se o seu uma atrofia muscular, se ele tem algum problema de pele que, assim, se você se baseia só na estrutura mole, pode... Opa, ele tá aí. Oi. Bom dia, doutora. Bom dia, Claudine. Cafezinho. Se você pega o tônus muscular de uma criança, de uma pessoa de 30 anos ou de uma senhora idosa com 75, 80 anos, é diferente. Então, se basear na pele não é uma medição tão precisa. Então, se você se basear pelos ossos, você não erra, você acha o ponto aqui. Mas a segunda forma de você localizar é você pegar a dobra do polegar e aqui, ao abrir a mão, você encaixa a dobra do seu polegar aqui e flexiona o polegar. Aonde o seu polegar pressionar, aqui também é o ponto IG4. É uma outra forma de localizar. Ah, mas então, lembram daí da aula de ontem, da live de ontem. Se eu pegar o meu polegar e fizer essa medida no paciente, eu vou localizar o IG5-4? Depende. O seu polegar é do tamanho dele? O ideal é usar a medida do próprio paciente. Então, sempre que você for fazer uma medição de TSUNS no seu paciente ou uma medição que use partes do corpo como régua, pegue a mão do paciente com a sua e encoste uma na outra primeiro para ver se vocês têm o mesmo tamanho de mão, mais ou menos. Para você utilizar. Bom dia, doutora Camila, tudo bem? Cafezinho? Para daí você usar essa medida como referência, porque você sabe que daí a sua mão, né, os seus TSUNS, são mais ou menos do mesmo tamanho do paciente. Aí tudo bem, pode usar. Se não fica muito, concordam comigo, fica bem esquisito? Você adulto vai localizar o IG4 numa criança, por exemplo, a sua filha que está com dor de cabeça. E você quer localizar, nossa, a mãozinha da sua menina é pitiquinha. E você, com o seu polegarzão, vai lá achar o IG4. Bom dia, Camila, tudo bem? Esse IG4 vai dar lá no punho quase, né? Então, é importante você considerar a estrutura do seu paciente. Se a gente... Regiane, a gente faz um paciente e pede para ele mesmo massagear em casa. Patrícia, assim, veja. Se o dentista já trabalha nessa linha de acupuntura, ele vai poder ponturar esse ponto durante o atendimento odontológico, por exemplo. Esse combinado a outros pontos. Bom dia, Aldeide, tudo bem? Mas assim, você tem uma pessoa que você conhece, que tá com dor e você não faz acupuntura e você quer estimular. A pessoa mesmo pode massagear esse ponto aqui. Pode ser massageado esse ponto pela própria pessoa. Agora, se é sua filha, por exemplo, né, alguém que você sabe que não vai fazer essa massagem, você pode fazer a massagem. A pressão é uma forma de estímulo do ponto. Para o terapeuta, como eu ensino no método, como a gente está atendendo o paciente naquela nossa correria do dia, você inserir a acupuntura, para a gente massagear ponto a ponto não fica prático. Outras formas de estímulo, você pode usar laser, você pode usar stipper, magneto, fitoterapia, né, a própria agulha durante o atendimento. Mas para a pessoa em casa, igual aquele dia que a gente estava falando sobre o Intang e o VG20 e o IG4, são pontos que podem ser massageados. Vai dar o mesmo efeito? Talvez não faça exatamente o mesmo efeito a nível de sistema nervoso central que faria com uma acupuntura, uma pontura de agulha, mas com certeza sim vai ter um efeito, vai estar estimulando esse ponto de meridiano. Quanto mais sensível a pessoa é e menos intoxicada, mais efeito nós temos quando estimulamos os canais dos meridianos. Bom dia, Angelita, tudo bem? Cafezinho? Então, por exemplo, uma criança, ela não tem necessidade natural de ser agulhada. Ela pode ser estimulada, os pontos de acupuntura dela, somente com fitoterapia. Com sementinha de mostarda nos esparadrapos colados nos pontos, já é suficiente para estimular os pontos de acupuntura de uma criança, porque é muito superficializado os meridianos. Para nós, a gente tem níveis energéticos desses canais.
Nossos canais de meridianos, eles estão mais superficiais, mais profundos, mais medianos, e a gente pode atingir esses níveis através do agulhamento. Ele é legal para analgesia de ATM de todos os dentes ou somente grupos dentários. Então, ponto IG4, vamos falar um pouquinho das funções dele em geral. Ele não é somente um ponto analgésico. Ele é um ponto que estimula a circulação de energia, então ele faz esse movimento. Por que isso? Nas duas, eu gosto de estimular bilateral, eu gosto, até porque eu falo muito da questão da simetria, então eu gosto de estimular o bilateral, salvo se você tiver com uma dor muito forte de um lado, que assim, fica inviável você usar o ponto naquele lado, aí você usa o contralateral, porque você pode tratar pelo lado oposto. Então a gente tem várias formas de acionar. Eu gosto do bilateral. Mas vamos lá, por que o IG4 é analgésico? Porque ele tá caindo assim o tempo todo, que a cada segundo ele faz uma tela preta e volta aqui pra mim, que loucura. Por que ele faz analgesia? Porque ele estimula a circulação de energia do corpo. Dor é estagnação de energia. Então, aquele fluxo energético natural do corpo, ele travou. Onde ele trava, a estagnação dessa energia é normalmente o local onde a pessoa está sentindo dor. O IG4 ele estimula o fluxo energético, ele estimula a circulação de sangue, ele estimula o fluxo de energia. Portanto, ele desobstrui os meridianos. Por isso ele é tão eficiente para a dor, principalmente a dor de cabeça. Uma pessoa com um melhor fluxo energético, um melhor fluxo sanguíneo, ele vai estar mais relaxado, ele vai estar com mais bem-estar, porque ele vai ter mais nutrição nas células. Então, a circulação de energia, ele favorece a eliminação da dor. O ponto IG4, como ele é um ponto do canal do intestino grosso, ele também vai ter efeito na digestão. Então, no fluxo da energia dos alimentos. Por exemplo, quando você come alguma coisa e fica empachado, fica estufado, né? Bom dia, doutora Cláudia. A tua energia está estagnada aqui. O IG4, ele ajuda, né, a descer esse fluxo de energia. Só um pouquinho, Cláudio, já te chamo. Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui para responder a minha colega ali. Então, ele ajuda a devolver esse fluxo de energia, né, do alimento que seria para baixo, né? Quando a gente tem náusea, a gente tá com o nosso ti do estômago contra a corrente, ele tá querendo voltar. Então o IG4 ele ajuda não só a estimular o fluxo do corpo, como também a restabelecer, né, o fluxo natural da parte digestiva. Como ele tem esse efeito a nível de, veja bem, face e membros superiores. Então, cabeça, pode pensar, eles falam, né, cabeça, né, mas vamos dizer região crânio-cervical e membros superiores. Então, essa analgesia vai ser nos dentes, vai ser na ATM, vai ser na minha cervical, vai ser no meu ombro, não importa, né, a gente vai conseguir analgesia em todas as regiões. Tá, vamos ver um exemplo aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo inverter. Eu não estou conseguindo trabalhar com essas imagens. Depois que eu ponho uma imagem aqui, eu não consigo mais inverter. Quando você quer fazer... E ele fica parecendo uma pontinha aqui, que estranho. Ok. Quando eu quero fazer anestesia de dentes, eu posso fazer anestesia de dentes com acupuntura? Rejane, anestesia é anestesia do paciente não sentir nada, de você colocar lá a pontinha da sonda e ele não sentir. Eu consigo fazer isso com acupuntura? Gente, é possível sim. Só que existe uma técnica para isso. Você vai utilizar o ponto IG4 combinado com o ponto TA5, que é 2 tissuns do punho aqui. Eu vou falar do TA5 um outro dia. Esses 2 pontos agulhados em eletroacupuntura, em corrente contínua, aí você tem todo um ajuste. Com eles, dessa forma, você tem um efeito anestésico na mesma região. Então, eu fiz o estímulo do IG4 e do TA5 do lado direito, eu vou ter... do lado direito aqui, né?
eu vou ter anestesia ou analgesia do lado direito. Se eu fizer o estímulo do lado esquerdo, eu vou ter analgesia, anestesia do lado esquerdo. Isso em eletroacupuntura seria uma utilização mais avançada desses pontos. Agora, se eu não... mas eu não sou acupunturista, eu não vou fazer eletro. Se eu só punturar, eu vou ter o quê? Um efeito analgésico. Se eu fizer esses 2 pontos, eu vou ter um efeito analgésico daquela região que vai já reduzir a dor do meu paciente. Ele vai precisar de menos anestesia. Oi, bom dia, João, tudo bem? Ele vai precisar de menos anestesia, ele vai sentir menos desconforto durante uma raspagem, por exemplo, que eu não quero anestesiar, né? Ele vai sentir, mas ele não vai sentir tanto. Então, é possível fazer analgesia. Mas eu posso só pressionar, posso só estimular? Pode pressionar. Se for... quando que a gente vai usar a pressão? Vamos pensar isso em termos práticos, né? Pensando como profissional. Você está atendendo o seu paciente na cadeira e você quer levar algum estímulo para ele. Você vai massagear aqui, você vai massagear aqui, você vai massagear aqui. Quanto tempo você vai passar massageando o ponto dos seus pacientes? Ali, ou você faz uma consulta só para isso, né? Ou você já faz uma mega de uma consulta. Numa emergência, pode fazer, teu paciente sentou na cadeira, ele não tá bem, você precisa fazer alguma coisa. Você tem recursos, você tem ponto de acupuntura que você pode usar, muitos pontos que pode usar para as emergências do dia a dia, para viabilizar os atendimentos. Mas eu posso estimular esses pontos com stipper, por exemplo, que é uma pastilhinha de silício flexível que você cola ela com um esparadrapo nos pontos e você cola um dia antes ou cola aqui e manda o paciente para casa. Ele vai ter aquele efeito terapêutico, ele vai ter aquele estímulo aqui. Então, você pode colar no IG4 e no TA5, que ambos têm esse efeito de cabeça e pescoço, e de ATM também. Então, deixa eu ver, quem que me perguntou aqui foi a Patrícia, né? Patrícia, você está tratando ATM do seu paciente. Para ATM, não sei se você vai fazer, né, a Masterclass. Nossa, Patrícia, para ATM, a acupuntura é sensacional, pontos locais aqui. Então, tem toda essa anatomia de meridianos que a gente tem aqui, passando, né, na região da articulação, passando na lateral do corpo, que podem ser estimulados, e diversos pontos que podem ser estimulados à distância para ter um efeito também. Mas o clássico dos clássicos, assim, da acupuntura, com certeza, é o IG4, né, que a gente usa muito. Então, ele tem esse efeito. Uma dica, assim, para vocês, dentro da fitoterapia, quando você precisar ter um efeito analgésico num ponto, é usar o cabo do cravo, né? O cabo do cravo, ele tem, não a florzinha do cabo, do cravo, senão vai dar uma dor, né? Vai ser meio chatinho ali pro paciente. Mas o cabinho do cravo, colado com uma fitinha com micropore, em pontos, ele pode trazer analgesia também, porque ele tem esse efeito analgésico. Basta lembrar, colegas dentistas, o nosso eugenol, né? Ele tem cheiro do quê? De cravo, porque ele tem o mesmo princípio ativo. Nossa, hoje tá mais friozinho, o café já esfriou um pouco mais rápido. Então, nós temos esses recursos, assim, dentro da fitoterapia, dentro dos estímulos. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho mais coisinha para falar do ponto IG4 aqui para vocês, que eu deixei anotado aqui. Então, além desse efeito analgésico, de dor de cabeça, de ATM, de dentes, né, de região cervical, a gente tem algumas funções energéticas nesse ponto, que é tonificar o Ti, que é a energia Ti dos meridianos, então é um ponto que ajuda a tonificar. Ele também tonifica o Ei-Ti, que seria o Ti de proteção, então ele ajuda na imunidade. Ele é um ponto neuromodulador, ou seja, ele vai aumentar a secreção de opioides endógenos, endorfina, dinorfinas, beta-encefalinas, que trazem, né, essa sensação de bem-estar para o paciente. Ele vai circular essa energia Ti estagnada e ele também elimina calor. Então, o ponto do IG4 é um ponto que elimina calor.
quando a gente tem calor interno, né? Não é aquele calor de praia que você tomou uma insolação, também pode, mas é mais para aquele calor interno que a gente tem, que dentro da medicina chinesa isso é um padrão de desequilíbrio. Ele ajuda a reanimar quando o paciente está com estado de inconsciência, até ele deu uma bombeada. Ele interrompe convulsões, gente, então é um ponto que pode ser utilizado. Ele melhora a circulação dos vasos sanguíneos, facilita a descida dos alimentos e beneficia o útero e o trabalho de parto. Como assim? Ele é bom para a cabeça, é bom para o útero? Vejam a funcionalidade dos pontos de acupuntura, gente. Sim, ele é bom para a cabeça e ele não pode ser utilizado em gestantes. É uma contraindicação. Isso é muito importante. Não pode usar, então eu tô grávida, eu posso usar o IG4? Não, não pode usar o IG4. Por quê? Ele reestabelece o fluxo de energia. Ele favorece o seu parto. Então, na hora do nascimento, né, para ter um parto mais rápido, para relaxar a musculatura, para levar esse fluxo, né, que leva o bebê para fora do seu corpo, o IG4 faz parte do ponto que ajuda no parto. Mas, durante a gestação, o IG4 não deve ser usado, tá? Só para a gente lembrar isso. Não usem nas pacientes de vocês grávidas, porque ele trabalha muito com essa circulação de energia. Gente, então vejam, pontos neuromoduladores, pontos que aumentam a imunidade do paciente, pontos que trazem analgesia, pontos que trazem bem-estar, são pontos de utilidade para nós terapeutas e também para nós mesmos, né? Porque eu estou ensinando aqui pontos que vocês podem fazer nos pacientes de vocês, mas que vocês podem fazer em vocês mesmos ou ainda ensinar outras pessoas a fazer. A gente vai encerrando por aqui o nosso assunto do IG4 e amanhã, se vocês tiverem assuntos que vocês queiram específicos, manda lá no meu stories ou manda um direct para mim que a gente vai ter aí as nossos cafés com MAB todo dia às 7h49, são lives curtinhas porque a gente entra a trabalhar às 8h30, daí eu entro, né, pelo menos, daí dá tempo da gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia. E ainda, lembrando, convido vocês para o dia 3, 4 e 5 de dezembro que eu vou estar fazendo aulas, né, da Masterclass completa sobre acupuntura, gratuito, eu vou estar ao vivo também. Aí não vou estar fazendo live, vou estar fazendo formato de aula para vocês, bem didático. Então, quem quiser, só deixar o e-mail lá no link da bio, porque não vai ser via Instagram, vai ser através de link, daí eu passo o link para vocês, para a gente estar junto e participar. Gente, obrigado por tudo. Opa, entrou mais gente aqui. Bom dia, doutora. Deixa eu ver se eu deixei sem responder. Não respondi o Claudinei, a Claudine. Quanto tempo dura o efeito analgésico? Boa pergunta para a gente encerrar. Ainda dá tempo de responder aqui. Vejam, um paciente normal, eu falo normal, né? Porque eu já não me acho que é normal dentro dessas terapêuticas. Um paciente normal toma um Dorflex de 6 em 6 horas, vai por aí, toma os seus analgésicos de 4 em 4 horas, às vezes, de 6 em 6, às vezes de 12 em 12, mas normalmente eles tomam essas medicações nesse tempo. A acupuntura, ela reduz drasticamente o efeito analgésico, o tempo, ela aumenta a sensação de analgesia. Então, vejam, existem pacientes que eu faço uma sessão completa de acupuntura e que ficam semanas sem ter que tomar analgésico de volta. Existem pacientes que eu faço uma sessão completa de acupuntura e ficam dias sem ter que tomar analgésico de volta. E alguns pacientes ficam horas a mais. Depende muito do qual a causa do que você está tratando, Claudine. Depende desse organismo, se ele está mais sensibilizado, se ele está mais intoxicado, né, de como que está o fluxo de energia. As respostas são diferentes. Você usando somente o ponto IG4, você vai conseguir uma analgesia no tempo que ele estiver sendo estimulado e consumir algum
e algumas horas depois, como se fosse um analgésico que o paciente tivesse tomado. Em combinação com outros pontos, que você trabalhe a causa e faça uma sequência, um raciocínio de tratamento, que você coloque ali uns 5, 6 pontos, estimula ponto de microsistema bucal, de aurículo, e você faz uma composição, aí você consegue, às vezes, dias de analgesia para o paciente. Depende muito de cada caso e do que você está tratando. Então, essa é uma pergunta que ela abre muito para responder, mas eu posso te responder dessa forma. Podem ser horas e podem ser até semanas, né? Existem casos de pessoas que fazem lá acupuntura, que te enxaqueca a vida inteira, faz uma sessão e não tem mais. Existe isso. Mas é todo mundo assim? Não. Às vezes tem paciente que faz uma sessão de acupuntura e não faz efeito nenhum para ele. Um paciente que se alimenta super mal, que tá cheio de parasita no corpo, que toma bebida alcoólica, que fuma, que tá intoxicado por metais diversos, né? Tá todo intoxicado, você não vai ter um efeito. Ou toma já a medicação tarja preta, toma 300 mil tipos de medicação, tá com o corpo todo carregado. Você não vai ter um efeito, né, assim, né? Então tem essas diferenças, Claudine. Mas a gente vai falando sobre... A gente vai falar muito de individualidade. Ao mesmo tempo que a gente ensina o todo, né? A gente volta sempre para cada um, essas diferenças entre as pessoas e como individualizar os tratamentos para vocês terem mais potência energética no atendimento de vocês. Para quando vocês fazerem vou tratar a TM do meu paciente, eu pus uma placa. Legal, vamos fazer uma consulta integrativa junto, então vamos estimular esse corpo para reagir melhor no tratamento de ATM? Ou meu paciente vai ficar muito tempo na cadeira, ele costuma ter dor aqui, eu posso trazer conforto para o meu paciente durante o meu atendimento? Posso ter esse diferencial? Gente, tem bastante coisa que a gente pode fazer. Vamos falar bastante disso na Masterclass também. Mas nos nossos cafés aí, vamos conversando sobre pontos e aplicação prática. Gente, prazer estar com vocês hoje. Obrigada e até amanhã, gente.